Alguma vez lhe disseram que para manter os músculos fortes depois dos 60, o seu prato devia estar sempre cheio de ovos, frango e bifes? E se eu lhe dissesse que essa pode não ser a história completa, e que existe uma proteína vegetal, humilde e muitas vezes esquecida na nossa despensa, que pode, na verdade, ajudar a construir músculo de forma mais eficaz do que o ovo que comeu ao pequeno almoço? É uma ideia que vai contra tudo o que nos ensinaram. Sentimos aquela fraqueza a instalar-se, a dificuldade em abrir um frasco ou em levantarmos-nos da cadeira sem aquele pequeno empurrão. É a sarcopenia, o nome assustador para a perda de massa muscular relacionada com a idade, que nos rouba a independência e a confiança. Sentimos que o nosso corpo nos está a falhar, e a solução que nos dão é sempre a mesma: mais proteína animal. Mas o que não nos contam é que o segredo não está apenas na quantidade, mas na qualidade e na forma como o nosso corpo a utiliza. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Vamos explorar não só esta fonte de proteína vegetal surpreendente, mas também outros hábitos simples e práticos que ativam a construção muscular no seu corpo, mesmo que não vá ao ginásio. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então mergulhar neste segredo, começando pela estrela do nosso vídeo. Quando pensamos em proteína, a nossa mente viaja imediatamente para o mundo animal. Um bife suculento, um peito de frango grelhado ou o clássico ovo cozido. Durante décadas, fomos informados de que estas eram as fontes de elite, as únicas capazes de nos dar os blocos de construção necessários para manter a força, especialmente numa fase da vida em que cada grama de músculo conta. Mas a ciência, essa força curiosa e persistente, tem vindo a descobrir nuances fascinantes. A verdade é que a construção muscular não depende apenas da quantidade de proteína que ingerimos, mas de um gatilho específico. Pense nisso como a chave que liga a ignição de um carro. Pode ter o depósito cheio de gasolina, mas sem a chave, o motor não arranca. No nosso corpo, essa chave chama-se leucina. A leucina é um aminoácido, um dos blocos de construção das proteínas, e tem um papel de destaque. É ela que envia o sinal ao nosso corpo para começar o processo de síntese de proteína muscular, ou seja, para construir e reparar os nossos músculos. É o mestre de obras da nossa força física. Agora, a surpresa. Qual é a proteína vegetal que não só é rica neste aminoácido essencial, como pode, em certas circunstâncias, ser ainda mais eficaz para estimular este processo do que os ovos? Falo das lentilhas. Sim, essas pequenas leguminosas que tantas vezes fazem parte das nossas sopas e guisados. As lentilhas são uma verdadeira potência nutricional. Uma chávena de lentilhas cozidas contém cerca de 18 gramas de proteína e, mais importante, uma dose significativa de leucina. A questão que se coloca é: como podem competir com os ovos, considerados o padrão de ouro da proteína? A resposta está na forma como o nosso corpo processa os alimentos. A digestão e absorção dos nutrientes das lentilhas, combinadas com o seu perfil de aminoácidos, criam um ambiente ideal para a construção muscular. Um estudo fascinante publicado no The American Journal of Clinical Nutrition comparou os efeitos da proteína vegetal e animal na saúde muscular de adultos mais velhos. A conclusão foi surpreendente. Não encontraram diferenças significativas na massa muscular ou na força entre aqueles que consumiam maioritariamente proteína vegetal e aqueles que preferiam a animal, desde que a quantidade total de proteína fosse adequada. O que isto nos diz é que o mito da superioridade absoluta da proteína animal está a ser desmantelado. O segredo está na combinação e na variedade. As lentilhas não só fornecem a leucina, como também vêm acompanhadas de fibra, que alimenta as bactérias boas do nosso intestino, melhorando a saúde geral e a absorção de nutrientes. Vem também com hidratos de carbono de libertação lenta, que fornecem a energia necessária para as nossas atividades diárias e para o próprio processo de reparação muscular. Pense no seu corpo como uma equipa de construção.
A proteína animal é como ter apenas os tijolos de melhor qualidade. É bom, mas não é tudo. As lentilhas e outras proteínas vegetais são como ter os tijolos, o cimento, as ferramentas e a energia para os trabalhadores. É um pacote completo. Além disso, as lentilhas são incrivelmente versáteis e econômicas, algo que importa muito no dia a dia. Pode fazer uma sopa de lentilhas rica e reconfortante, um prato muito tradicional em Portugal. Pode adicioná-las a uma salada para lhe dar mais substância. Pode fazer um guisado, misturando-as com legumes como cenoura, cebola e um pouco de chouriço de boa qualidade para dar sabor, criando um prato que é ao mesmo tempo delicioso e um verdadeiro construtor de músculos. A ideia não é eliminar completamente a proteína animal da sua dieta, se gosta dela. A ideia é abrir a mente e o prato a estas outras fontes poderosas. Tente substituir a carne ou o peixe por lentilhas 2 ou 3 vezes por semana. Observe como se sente. Pode notar mais energia, uma digestão mais fácil e, a longo prazo, a manutenção da sua força. A chave é a consistência. Não adianta comer um prato de lentilhas uma vez por mês e esperar milagres. A construção e manutenção muscular é um processo contínuo. Ao incorporar as lentilhas na sua rotina alimentar, está a dar ao seu corpo, de forma consistente, a chave de ignição, a leucina, juntamente com todos os outros nutrientes de apoio de que ele precisa para se manter forte e funcional. Está a escolher uma via sustentável, econômica e cientificamente comprovada para lutar contra a perda de força e abraçar uma vida mais ativa e independente. Mas a nossa jornada para construir um corpo mais forte e resiliente depois dos 60 não termina com um prato de lentilhas. Esse é um primeiro passo fantástico, uma base sólida, mas há mais peças neste puzzle. Pense nisso como cuidar de um jardim. Não basta plantar uma semente poderosa. É preciso regá-la, garantir que apanha sol e que o solo tem os nutrientes certos. O mesmo se aplica aos nossos músculos. Agora que já plantamos a semente da proteína de alta qualidade, vamos ver como podemos regá-la e nutri-la para que floresça. A primeira estratégia adicional é algo que poderíamos chamar de distribuição inteligente. Muitos de nós temos um padrão alimentar muito definido. Um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café. Um almoço mais substancial. E um jantar igualmente forte. O problema deste padrão é que a nossa dose de proteína fica concentrada em apenas 2 refeições. A pesquisa mostra, no entanto, que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para a construção muscular de uma só vez. Imagine que está a tentar encher um balde com uma mangueira de incêndio. Muita da água vai sair por fora. É mais eficaz usar um fluxo constante e moderado. O mesmo acontece com a proteína. Em vez de inundar o corpo com 30 ou 40 gramas de proteína ao almoço e ao jantar, é muito mais benéfico distribuir essa ingestão ao longo do dia. O ideal seria incluir cerca de 20 a 25 gramas de proteína em cada uma das 3 refeições principais. Isto significa repensar o nosso pequeno almoço. Em vez do pão simples, que tal adicionar um ovo? Ou melhor ainda, um iogurte grego natural, que é uma excelente fonte de proteína. Pode misturá-lo com um pouco de fruta e um punhado de sementes de abóbora, que também são ricas em proteína e magnésio, um mineral crucial para a função muscular. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo um fornecimento constante de aminoácidos desde o início do dia, mantendo o processo de construção muscular ativo por mais tempo. É como manter o motor do carro a trabalhar suavemente durante todo o dia, em vez de o ligar e desligar bruscamente. Outro hábito fundamental é a combinação da nutrição com o movimento, mas não da forma que talvez esteja a pensar. Não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos pesados. O segredo está no timing. Existe um conceito conhecido como a janela anabólica, que é o período após o exercício em que o nosso corpo está especialmente receptivo a absorver nutrientes para reparar e construir músculo. Para a maioria de nós, o exercício pode ser algo tão simples como uma caminhada de 30 minutos a um passo mais acelerado, subir escadas em vez de usar o elevador, ou até mesmo as tarefas de jardinagem.
A chave é fazer com que os músculos trabalhem um pouco mais do que o habitual. O que fazer a seguir é o que realmente importa. Nos 30 a 60 minutos após essa atividade, tente consumir um pequeno lanche rico em proteína. Isto não precisa de ser complicado. Pode ser um punhado de tremoços, um snack tão português e tão rico em proteína. Pode ser um copo de leite ou um pequeno queijo fresco. Ao fazer isto, está a fornecer os blocos de construção exatamente quando os trabalhadores, os seus músculos, mais precisam deles. É como entregar os materiais de construção no local da obra, no momento exato em que a equipa está pronta para começar a trabalhar. Esta simples sincronização pode amplificar drasticamente os benefícios do seu esforço físico. Por último, mas não menos importante, precisamos de falar do parceiro silencioso, mas indispensável, da proteína: o treino de resistência. A palavra treino pode assustar, mas vamos simplificá-la. Treino de resistência significa simplesmente fazer os seus músculos trabalharem contra uma força ou peso. A proteína fornece os tijolos, mas o exercício de resistência é o sinal que diz ao corpo para usar esses tijolos para construir uma parede mais forte. Sem esse sinal, os tijolos podem simplesmente ficar armazenados ou ser usados para outras finalidades. E isto não significa que tenha de ir levantar ferro. A resistência pode vir de formas muito simples e seguras. Pode comprar umas bandas elásticas de resistência que são baratas e fáceis de usar em casa. Sentado numa cadeira, pode esticar as pernas com a banda nos tornozelos. Pode fazer exercícios para os braços enquanto vê televisão. Outro exercício fantástico é o levantar e sentar da cadeira. Tente levantar-se de uma cadeira firme sem usar as mãos. Faça-o 5 ou 6 vezes seguidas. Isto fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o equilíbrio e para a mobilidade. Até carregar os sacos das compras do supermercado para casa é uma forma de treino de resistência. A chave é a regularidade. Tente incorporar estas pequenas atividades de resistência na sua rotina, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Não precisa de ser intenso. Precisa de ser consistente. Ao combinar a potência das lentilhas, a distribuição inteligente de proteína ao longo do dia, o lanche pós-atividade e estes simples exercícios de resistência, está a criar uma sinergia poderosa. Cada hábito potencia o efeito do outro, criando um ciclo virtuoso de força e vitalidade. Então, ao juntarmos todas estas peças, começa a surgir uma imagem muito clara e encorajadora. Não se trata de uma única solução mágica, mas de uma sinfonia de pequenos hábitos que, quando tocados em harmonia, criam uma bela melodia de saúde e força. Imagine começar o seu dia não com o receio de se sentir mais fraco, mas com a confiança de que cada escolha que faz, desde o seu pequeno almoço até a forma como sobe as escadas, está ativamente a reconstruir e a fortalecer o seu corpo. A beleza disto tudo está na simplicidade e na acessibilidade. Não estamos a falar de dietas restritivas ou de regimes de exercício extenuantes. Estamos a falar de regressar ao básico, de usar alimentos que conhecemos e amamos, como as lentilhas, de uma forma mais intencional. Estamos a falar de transformar atividades do dia a dia, como uma caminhada ou carregar as compras, em oportunidades para construir força. Vamos recapitular o nosso plano de uma forma natural. Começamos por desmistificar a proteína, descobrindo que as humildes lentilhas podem ser um verdadeiro motor para os nossos músculos, graças ao seu rico conteúdo em leucina e ao seu pacote nutricional completo. Depois, percebemos que não basta comer bem numa só refeição. A chave é espalhar a nossa ingestão de proteína ao longo do dia, especialmente começando com um pequeno almoço mais robusto, para manter a máquina de construção muscular a funcionar de forma constante. A seguir, aprendemos a ser espertos com o tempo, a combinar o nosso movimento, por mais simples que seja, com um pequeno lanche de proteína, aproveitando aquele momento dourado em que os nossos músculos estão sedentos por nutrientes. E, finalmente, demos à proteína um propósito, um trabalho a fazer, através de simples atos de resistência, como levantar-se de uma cadeira sem ajuda ou usar bandas elásticas, enviando um sinal claro ao nosso corpo:
preciso que sejas forte. E agora, a dica que prometi no início, algo que pode parecer completamente desligado da força muscular, mas que é, na verdade, a fundação sobre a qual tudo o resto é construído. O sono. Durante o dia, nós quebramos o nosso corpo. Quando caminhamos, quando nos exercitamos, quando vivemos, estamos a criar microlesões nos nossos músculos. É durante o sono profundo que o corpo entra em modo de reparação. É nessa altura que a hormona do crescimento é libertada em maiores quantidades e que a síntese de proteína muscular atinge o seu pico. Pode comer todas as lentilhas do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormir o suficiente e com qualidade, está a pedir aos seus trabalhadores para construírem uma casa durante um terremoto. O corpo simplesmente não consegue fazer o seu trabalho de reparação de forma eficaz. A falta de sono crônico não só impede a construção muscular, como pode até acelerar a sua perda. Por isso, priorizar o seu sono é talvez o ato mais importante de fortalecimento muscular que pode praticar. Crie uma rotina relaxante antes de dormir. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóveis ou televisão na última hora antes de se deitar. Se tiver dificuldades em dormir, fale com o seu médico. Não encare uma boa noite de sono como um luxo, mas como uma parte essencial do seu treino. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem ter um impacto gigantesco na sua saúde e felicidade. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Talvez esta semana decida experimentar uma nova receita de sopa de lentilhas. Na próxima, pode focar-se em adicionar mais proteína ao seu pequeno almoço. O importante é começar. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é a sua fonte de proteína preferida? Tem algum truque ou receita que gostaria de partilhar? Deixe um comentário abaixo, pois a sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si e viva a sua melhor vida, com força, vitalidade e alegria.